Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você já viveu algum momento sobrenatural de Deus na sua vida? Quem já viveu um momento assim sobrenatural, onde o natural já não resolvia mais, aí então aquilo que é sobrenatural se manifestou? Já? E se a pessoa que está do seu lado aí, né, contar, você vai falar: meu Deus. Na quinta-feira a profeta Marinês que ministrou a palavra, e ela mostrou algumas fotos, falou a respeito do testemunho dela quando ela passou pelo vale da sombra da morte, né, com o câncer. Mas tudo que Deus fez. Então cada um tem uma história ou um testemunho do agir sobrenatural de Deus. Mas todos os dias nós clamamos para que este sobrenatural de Deus venha sobre as nossas vidas. Eu estava brincando hoje que eu quero viver a multiplicação de Deus. Então eu vou andar com o meu carro até acabar a gasolina. E eu creio que não vai acabar, então vai ficar multiplicando no tanque. Você tem coragem para isso ou na hora que estiver na reserva, melhor encostar o carro, porque a gasolina está acabando, vamos ser racionais, o carro não pode parar no meio do caminho? Ou será que você vai falar: não, Deus, eu vou andar e esse carro não vai acabar a gasolina, porque eu vou viver o sobrenatural do Senhor? Mas em momentos de crise e dificuldade, nós esperamos ou temos uma expectativa muito grande que o sobrenatural de Deus aconteça. E a crise, ela é importante na nossa vida, porque a crise nos faz sair da zona de conforto. Nós só saímos da zona de conforto por causa da crise. Se não houver crise, nós entramos numa zona de conforto e vamos dando a Deus um culto qualquer, vamos dando a Deus uma oferta qualquer. E a oferta, quando eu digo, não é só monetariamente. A nossa vida é entregue como oferta a Deus. Então, e o problema de nós clamarmos no sobrenatural é que Deus precisa criar alguns meios para que o sobrenatural seja realizado. O sobrenatural é a realização daquilo que está além do natural. Quando Deus age com o sobrenatural, quando no natural nós não conseguimos mais agir, então Deus vem e Ele começa a agir. E na Bíblia a gente vê muitas realizações de Deus sobrenaturais. E eu já passei por momentos do qual eu vi Deus agindo na minha forma sobrenaturalmente. Eu já vi a despensa da minha casa multiplicar, já vi tanque de gasolina encher, e já vi mesmo, não é história não. Eu já vi meu carro da reserva ir para o tanque cheio do nada. E você pode falar: para, tá, também. A gente até brincou, na madrugada um anjo fez xixi no tanque, porque multiplicou. Por quê? Porque Deus age no sobrenatural para um propósito. Se não há propósito, Deus não age no sobrenatural. Não adianta ficar pedindo para Deus: Deus, eu preciso de algo extraordinário que aconteça na minha vida, se não precisar realmente. Agora, quando você precisa de algo sobrenatural, pode ter certeza que Deus é especialista nisso. Se o sobrenatural ainda não aconteceu, é porque você ainda não precisa. Porque pode ter certeza que a hora que você precisar, o sobrenatural dele vai acontecer na tua vida. Então põe a mão no ombro de uma pessoa do teu lado e diga assim: eu profetizo o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E algumas coisas para nós parecem ser sobrenatural, porque vão além da nossa capacidade de entendimento. E quando a gente olha na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, já continua acontecendo nos dias de hoje, fatos sobrenaturais foram acontecendo em momentos que exigiu o sobrenatural de Deus. Milagres não acontecem por acontecer, coisas extraordinárias não acontecem por acontecer, acontecem por um propósito. Deus se move por propósito. Deus se move pela sua palavra. Deus se move por aquilo que Ele estabeleceu antes de tudo, e por aquilo que continuará existindo depois de tudo deixar de existir. Então, quando eu precisar do sobrenatural de Deus, pode ter certeza que o sobrenatural de Deus acontecerá.
E eu preciso ter esta convicção clara, eu preciso ter isso muito claro no meu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, no capítulo 3. Milagres, eles acontecem todos os dias. Milagres, eles acontecem a todo momento. Se você ficar atento, você vai ver que Deus está realizando milagre na sua vida todo dia. Eu me lembro uma vez, um homem, ele foi dar um testemunho e ele falou: olha, eu quero testemunhar para os irmãos, quero dar um testemunho. Eu nasci em berço evangélico, tenho 40 anos de vida e nunca me desviei. Aí um monte de gente olhou para ele, tipo, cadê o milagre aí? O milagre é eu 40 anos não ter me desviado. Isso é milagre. Porque o milagre é o ex-traficante, o ex-bandido. Não, o milagre é a pessoa ter nascido num berço evangélico e estar há 40, 30, 20 anos firme nos caminhos do Senhor. O problema é que milagre a gente espera grandes coisas e a gente perde o propósito das pequenas. Então estar aqui hoje é um milagre. Estar aqui nesta noite é um milagre de Deus na sua vida. Deus às vezes para céus e terras por causa de uma vida. Deus para o Brasil por causa de uma pessoa. Uma vez o filho chegou para o pai e falou assim: papai, eu estava andando de cavalo, Deus fez um milagre na minha vida hoje. Ele falou: qual é, filho? Estava andando de cavalo, eu caí, tinha uma pedra, bati a cabeça do lado, por milímetros eu não tinha batido a cabeça na pedra. E o pai disse para o filho: tremendo, mas o papai também esses dias viveu um milagre. Qual? Eu peguei o cavalo, saí, cheguei no destino e não caí. E o filho falou: mas cadê o milagre? O cavalo não tropeçou. O problema é que a gente fica esperando o agir sobrenatural de Deus em coisas grandes, e Deus está agindo todo dia na minha vida e na sua vida. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está agindo aí, irmão. Fica de olho aí, presta atenção. Aleluia. O fato de você estar aqui hoje é um milagre de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensando, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, porque estarmos aqui hoje é um milagre, porque acordamos. O Senhor permitiu que mais um dia nós acordássemos com saúde, Senhor, para louvarmos o Teu nome nessa noite. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é poderoso para fazer, e eu creio nisso, em nome de Jesus. A primeira coisa que precisa acontecer em nós, para que o sobrenatural dele aconteça, nós precisamos passar a crer que Ele pode fazer. Independente da situação que nós estamos passando, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus vai além daquilo que você pede, porque a nossa visão ela é limitada, e nós pedimos segundo a nossa visão limitada, mas Deus tem uma visão ilimitada quanto ao propósito, e quando Ele tem que realizar algo, Ele não realiza segundo o nosso modo de viver, Ele realiza segundo o propósito eterno. Por isso que Paulo orando, Paulo diz assim: Deus é poderoso, há um poder tão grande em Deus da criação e da realização, que Ele faz além daquilo que eu posso pedir ou pensar. A mente humana, ela nunca vai conseguir imaginar os planos e os propósitos de Deus. Ainda que nós façamos as nossas orações diariamente, Deus sempre vai responder além do que a nossa mente consegue imaginar.
Deus, ele não se limita pelo nosso jeito de enxergar o mundo. Deus, ele enxerga o mundo num todo. Nós enxergamos o mundo segundo o nosso quintal. Nós enxergamos o mundo segundo as nossas necessidades. Nós enxergamos o mundo segundo as nossas prioridades. E segundo as nossas necessidades e as nossas prioridades, muitas vezes a nossa oração ela é egoísta. Segundo as nossas prioridades, muitas vezes a nossa oração gira em torno de nós mesmos. Por isso que Paulo, orando, ele fala assim aos Efésios: olha, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Se você pede a cura para Deus, Deus não vai te dar somente a cura, Deus vai te dar a cura, o restabelecimento pós-cura e a provisão em todo esse momento. Porque nossa visão, ela é sempre segundo o nosso quintal, segundo a nossa necessidade. Talvez, eu sei que você não fez essa oração, mas talvez alguma pessoa faça essa oração, né? Deus, que tenha gasolina pelo menos só para o meu carro. Ai Deus, que eu esteja passando na hora e alguém grite: tá, tem gasolina para mais um carro, e que seja eu, Felizardo, na hora. Eu sei que você não pensou isso, é só alguém que não conhece Jesus que pensa assim. Mas o problema é que as nossas orações, elas vão segundo o nosso quintal. E Deus está olhando do alto, Deus está olhando todo. E Paulo orando, ele fala assim: Deus, ele é poderoso para fazer muito mais. Porque Deus não age segundo o curso natural da vida, Deus age sobre o curso natural da vida. Deus não age no curso natural, ele age no sobrenatural. A Bíblia diz que eu e você somos peregrinos e forasteiros, nós não somos cidadãos daqui, nós somos nesta terra apenas cidadãos celestiais, passando por uma terra. Então o problema é que nós limitamos a nossa visão quanto a isso. E se a gente olhar a Bíblia, Deus criou o mundo a partir da sua palavra, Deus realizou o mundo de forma sobrenatural. Depois da criação do mundo veio o dilúvio, um fato sobrenatural. A Noé avisou todas as pessoas que viria um dilúvio. As pessoas não creram em Noé, e não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas ouviram a respeito que ia acabar a gasolina e não puseram gasolina? Porque falaram o quê? É papo furado. Aí depois fala o quê? Porque eu não enchi o tanque do carro. Por que eu não dei crédito quando fulano falou? Por que eu não dei crédito quando ciclano falou? Assim foi nos dias de Noé. Lógico que não foi uma gasolina que acabou, foi um dilúvio que veio. Por que eu não dei crédito à pregação? Por que eu não dei ouvidos quando podia ouvir? Por que eu não atentei quando tinha um posto aberto? Eu esperei todos os postos fecharem para dizer: agora eu preciso de gasolina. Assim foi nos dias de Noé. Quando a porta da arca fechou, as pessoas disseram: era verdade o que Noé estava dizendo. E aí começaram, eu tenho certeza que começaram a clamar: Deus age com o sobrenatural. E Deus vai dizer assim: olha, o tempo do sobrenatural passou. Porque vocês foram avisados a respeito do quanto tinham que se portar diante de mim. Então Paulo diz assim: olha, Deus vai fazer infinitamente segundo aquilo que você pede, o que você pensa. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala assim: a todo momento orai e vigiai. Diga assim: eu preciso orar e vigiar. Aí passou o dilúvio, Abraão com 100 anos tem filho, Sara com 90 anos tem filho. Aí depois vem as 10 pragas no Egito. Depois você vê o povo de Israel caminhando no Egito, debaixo de uma nuvem de proteção, uma coluna de fogo. Tudo isso sobrenatural de Deus agindo. Deus sempre entra com o sobrenatural quando há um clamor do seu povo. E aí a gente pode continuar olhando na Bíblia inteira e você vai ver momentos sobrenaturais acontecendo. Ou Sadraque, ou Ananias, o Misael e o Azarias, lá na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz assim que foi acesa 7 vezes mais, eles foram lançados lá dentro.
e naturalmente eles morreriam só de chegar na porta, e eles caminharam lá por dentro. Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz assim que Daniel passou uma noite toda rodeado de leões famintos. Isto é o agir de Deus sobrenatural. Então Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você está orando, do que aquilo que você está pedindo. Eu não sei o que você pede hoje para Deus, eu não sei qual é o clamor do seu coração, eu não sei qual é a oração da sua família, mas Deus me deu essa palavra e mandou liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa noite, que Ele está olhando todo, Ele está olhando a partir do meu quintal e do seu quintal, e Ele está dizendo assim: olha, eu sou poderoso para fazer mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando. Fica tranquilo, porque o seu testemunho vai impactar a vida de muitas pessoas, pelo meu agir sobrenatural. O maior milagre de Deus não foi poupar Daniel dentro da cova, isso para Deus foi nada. Mas a Bíblia diz assim, que depois que Daniel saiu, o rei falou: ai daquele que falar contra o Deus de Daniel. O maior milagre foi uma nação se prostrar ao Deus de Daniel, não os leões se prostrar a Daniel. O maior milagre foi o pós-cova. O maior milagre foi depois da cova, porque depois da cova Deus foi honrado em toda a Babilônia. Daniel estava vendo a partir do seu quintal, Deus estava vendo todo. E quando nós clamamos pelo sobrenatural de Deus, muitas vezes nós clamamos a partir da nossa situação, do nosso modo de ver as coisas. E Deus está falando assim: fica tranquilo, porque eu tenho cuidado de vós. Aleluia! Nessa crise que nós estamos vivendo, e greve, tudo isso. Há esses dias eu vi uma reportagem de uma senhorinha saindo no carrinho do supermercado com 10 pacotes de 5 quilos de arroz. O repórter falou: mano, a senhora vai com isso? Vão falar que vai acabar a comida. O problema é que nós muitas vezes nos moldamos à crise e nos afastamos do princípio e do propósito de Deus. E aí a gente vai olhando ao longo da Bíblia, nós vemos que Deus pode fazer, e nós como filhos, nós precisamos acreditar que Deus pode. A primeira coisa para Deus realizar o sobrenatural é nós cremos que Ele pode. Você crê nisso? Você crê que Deus pode realizar um sobrenatural? Talvez porque você já tenha vivido o sobrenatural de Deus, e depois que você vive o sobrenatural de Deus, você vê quão capaz Deus é de realizar o sobrenatural. Ele falou: bom, se Deus fez uma vez, Deus pode fazer a segunda, não é? Não que a gente vai querer passar por uma segunda, porque a gente até pensa: está amarrado em nome de Jesus, né? Nunca mais eu quero passar por isso. Mas quando a gente passa, a gente vê assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e cajado no vale da sombra da morte é cuidado e correção. Porque na hora do vale da sombra da morte, na hora da dificuldade, as pessoas muitas vezes se esquecem de quem é Deus. Então o cajado, ele tinha aquela curvinha que era para trazer a ovelha para perto, e do outro lado era para dar uma porretada na cabeça da ovelha, tipo, de trazer a sanidade. Já viu aquelas pessoas quando elas ficam muito desesperadas, alguém chega e dá um tapa na cara? Fala que para você voltar. Eu sei que hoje você não assiste, mas talvez algum dia você assistiu filme de terror, ou aquele filme de suspense, bem punk, bem power negócio. E quando a pessoa está correndo de alguém, ela entra no carro, coisa simples de fazer, que é colocar a chave no contato e virar. Ela fica assim, né? Ela não acha o buraco. Mas você fala: mas é tão simples colocar, porque na hora do pânico, na hora do medo, as pessoas perdem a razão. E aquilo que elas fazem normalmente, elas se perdem. Na hora da crise, se nós não tomarmos cuidado, aquilo que nós fazemos tão normalmente, nós nos perdemos. E Deus está falando que Ele vai agir no sobrenatural. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Sabe por quê? Porque o natural é a nossa visão de mundo, o sobrenatural é o lugar onde Deus vive. O ambiente de Deus é sobrenatural.
O que para mim e para você é milagre, para Deus é normal. A Bíblia diz que no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. No céu não há nada disso. E Jesus falou o quê? Em Mateus capítulo 6, quando orares, ore assim: Pai nosso que está no céu, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita onde? No céu. Então quando alguém é curado de câncer, a gente fala assim, oh, e Deus fala, oh, porque isso é normal, no céu não tem isso. Quando um cego ele é curado, a gente fala, oh, e Deus fala, oh, porque no céu não tem cego. Quando um surdo é curado, a gente fala, oh, e Deus fala, mas por que, oh, no céu não tem surdo. E se vocês estabelecerem o reino na terra, como é no céu, não haverá cego, surdo, mudo, nem pessoas com câncer, nem com diabetes, nem com pressão alta, com mal nenhum. E aí quando Deus faz um milagre, a gente fala, oh, e Deus fala, oh, por quê? Isso é tão normal, no céu é normal. Quando Jesus curava um leproso, as pessoas faziam o quê? Oh, saia correndo, vou contar para todo mundo. E Jesus, não conta para ninguém. Mas por que não conta para ninguém? Porque no céu é normal, cara. Quando Jesus encontrava com um morto, o velório acabava. Empresa de funerária falia perto de Jesus. Não é? Por quê? Porque no céu não há morte. E quando a vida se deparava com a morte, a vida vence. Então se a gente começar a trazer o céu para a terra, as coisas mudam. Ainda o Abacuque, ele ora, eu estava brincando aqui porque falaram esse versículo ontem, falou hoje, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, e o dia de hoje, ainda que não haja gasolina nos postos, contudo me alegrarei em Deus, a minha salvação. Ai, o que vai acontecer comigo se não tiver gasolina? Aí Deus vai falar, agora você vai ter que usar o que você tem, 2 pernas. Sabe aquele negócio que você usa só para ir da cama para o banheiro, do banheiro para a cama? Agora você vai aprender a usar. Ah, Deus, mas vou ter que andar 10 quilômetros. O povo de Israel andava milhares e milhares. Na África as pessoas andam 150 quilômetros para ir num culto. Na África. Às vezes a gente não vai, a gente escolhe a igreja pela, vou escolher a igreja mais perto de casa. Aí quando a gente passa por Deus age no sobrenatural. Então o sobrenatural para Deus é natural para nós. O sobrenatural para Deus vai além daquilo que é natural para nós. Então Deus pode fazer tudo aquilo que você tem orado. Mas tudo começa por crer que Deus pode fazer. Você crê que Deus pode fazer? Sim ou não? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios capítulo 12. Sabe, nós vivemos milagres de Deus, ações de Deus sobrenatural todos os dias. 2 Coríntios no capítulo 12. Oh, aleluia. Levante tua mão e diga, Senhor, eu preciso de um sobrenatural na minha vida. Se você precisa de algo sobrenatural de Deus, diga isso para Ele nessa hora. Senhor, eu preciso do agir sobrenatural na minha vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nem que o agir sobrenatural sobre a minha vida nessa noite, Senhor, for trazer paz quanto ao caos, quanto à crise, Senhor, traga paz aos corações, Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, contudo, Senhor, nós nos alegramos no Senhor, no Deus da nossa salvação, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, e que nós venhamos crer que o Senhor pode realizar. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Diga comigo assim, o terceiro céu.
Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então o apóstolo Paulo está falando assim: olha, eu conheço um homem que foi no terceiro céu. Se foi em corpo ou não, Deus sabe. Esse homem era ele mesmo, porque Paulo estava defendendo o seu apostolado. Paulo estava falando a respeito das suas convicções apostólicas. E Paulo fala assim: eu conheço um homem que chegou ao terceiro céu, o paraíso. Por quê? Porque há 3 céus: o céu que nós enxergamos, onde as nuvens estão; o segundo céu, que é onde se travam as guerras espirituais; e o terceiro céu, aonde Deus está assentado, aonde está estabelecido o trono de Deus. Então Paulo fala assim: olha, eu conheço um homem que passou do primeiro céu, do segundo céu, chegou no terceiro céu, lá no paraíso. E nesse lugar ele ouviu coisas grandiosas de Deus. Um homem que chega no terceiro céu, ele vê coisas maravilhosas. Um homem que chega no terceiro céu, uma pessoa que chega no terceiro céu, ele tem umas revelações de Deus que são fantásticas. Eu tenho um amigo que ele diz assim, que as pessoas da igreja, elas precisam ter a revelação do terceiro céu, que quando elas têm a revelação do terceiro céu, elas param de ter uma visão terrena de Deus. O que é a revelação do terceiro céu que Paulo está dizendo? Eu cheguei diante do trono de Deus, e diante do trono de Deus, Deus falou comigo. Falar testemunho de outros é fácil, né? Mas eu vou contar da minha esposa, porque eu e ela somos uma só carne. Mais uma vez nós estávamos orando na intercessão, num culto de intercessão, e ela estava ajoelhada, orando, e ela enxergava um portão com uma cruz no meio, uma cruz de madeira, e ela estava aquele momento de quase chegando lá no terceiro céu, e ela viu aquele portão abrindo, e ela foi falando para Deus: Deus, eu quero entrar para dentro desses portões. E ela enxergava as nuvens, ela enxergava um vulto depois desse portão, e ela escutava uma voz dizendo para ela de dentro desse portão: ainda não é o seu tempo. E o portão fechou. E aí ela foi lá para o fundo da igreja, na presença de Deus, orando, chorando na presença de Deus, e ela se enxergou como profeta, numa simbologia de águia. Ela se enxergou no alto de um penhasco. A águia, de tempos em tempos, ela sobe no alto de um penhasco, ela tira o bico, ela quebra o bico dela na rocha, ela tira todas as unhas, a águia, ela tira todas as suas penas, a águia fica sem pena, fica sem unhas, fica sem bico. E aí nasce unhas novas, penas novas, bico novas, e ela voa mais alto, mais longe. E aí ela teve essa visão. E aí naquela semana ela descobriu que estava com o câncer. E Deus falou para ela: lembra que eu falei que ainda não é o tempo de você passar esses portões? Fica tranquilo que eu estou cuidando de você. Ou seja, a revelação do terceiro céu é a revelação diante do trono de Deus. E se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos gerar ambientes sobrenaturais para que Deus fale conosco. O problema é que tem pessoas que estão pedindo algo sobrenatural de Deus, mas não buscam Deus. Tem pessoas que estão esperando algo sobrenatural de Deus, mas estão assistindo mais televisão do que lendo a Bíblia. E Deus não se manifesta na televisão, Deus se manifesta pela sua palavra. Tem pessoas que estão precisando de coisas sobrenaturais de Deus, mas não estão buscando chegar na presença dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você precisa de um milagre sobrenatural de Deus, e todo milagre é sobrenatural, crie ambientes sobrenaturais. Crie momentos que você chegue à presença de Deus. Paulo fala assim: eu fui até o terceiro céu, e lá Deus falou comigo coisas que eu não pude contar para ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas diriam que Paulo era louco.
Mas aí Paulo fala assim: Satanás sabia que eu cheguei lá, e ele enviou um capeta para me esbofetear, colocou um espinho na minha carne para que não ensoberbecesse o meu coração. Ou seja, toda hora que Paulo estava lá, eu fui no terceiro céu, vinha o capeta e falava: calma aí que você é homem, rapaz, você não é o suprassumo não, você precisa continuamente buscar esta presença. Então, se nós precisamos de um milagre, de algo sobrenatural de Deus, nós precisamos criar ambientes sobrenaturais. Nós precisamos criar ambientes para ouvir Deus falando conosco. Não ache que Deus vai falar com você em momentos de dispersão, em tempos de crise, em tempos de dificuldade. É tempo da igreja estar alerta. É tempo de nós atentarmos, é tempo de nós estarmos espertos a tudo aquilo que está acontecendo, porque tudo o que acontece no mundo material se revela no espiritual. O problema é que nós andamos segundo a nossa visão limitada. Por isso que Paulo fala assim: toma cuidado. Em Efésios capítulo 6 ele fala: tome cuidado, porque cada dia é uma luta. Revesti-vos, pois, de toda a armadura. Se revistam de armadura, porque todo dia há uma luta para ser travada. Mas deixa eu avisar vocês: a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, a sua luta é contra principados e contra potestades, ou seja, a sua luta também é sobrenatural. Se você precisa de uma realização sobrenatural de Deus, entenda que você precisa se mover no sobrenatural. E o sobrenatural se diz a respeito de entender contra quem nós estamos lutando. Sobrenatural é nós entendermos contra quem é a nossa luta. Eu falei aqui esses dias, quer ver? Presta esse pano aqui mesmo. Não, deixa o pano aí. Calma, gente, ela não cai não, ela só balança. Deixa o pano lá. Mas vou usar o papel então, porque o pano está grudado. Não, pode deixar. Mas eu já disse isso aqui, né? Mas talvez algumas pessoas não tenham ouvido. Mas quem já viu uma tourada? Já viu uma tourada? Já, né? Aí fica lá o cara com aquele chifrinho, né? Aquele chapeuzinho de chifrinho, e ele fica lá com o paninho vermelho, né? E ele fica lá. Não vou pedir para ninguém fazer o papel de touro, fica tranquilo. Mas ele fica lá. Aí solta o touro vem, e o touro tenta atingir o quê? Quem? O pano. Aí o toureiro fala o quê? Olé! E o touro passa que nem um Zé Mané. Uou! Aí o toureiro olha para o outro lado. O seu Zé fica bravo. Não é Zé Mané, fica querendo. Fica que nem um bobo. Mas aí o toureiro fica o que de novo com o paninho vermelho? Aí o touro vem, sangue nos olhos. E aí o touro vem aonde? E o toureiro fala o quê? Olé! Se o touro entendesse que a luta dele não é contra o pano, mas contra o toureiro, ele vencia a luta em 10 segundos. O problema é que o touro não discerne contra quem é a luta dele, ele fica lutando contra o pano. Por isso faz papel de bobo. Tem muita gente fazendo papel de bobo dentro da igreja, apanhando de Satanás porque está lutando contra o paninho. E o Satanás fica assim, olé. E o Satanás fica, olé. Fala para o irmão que está do teu lado aí, vigia, irmão. Aí, pronto, agora só faltou o touro agora. Alguém quer fazer papel de touro? Não, né? Tô brincando, não precisa não. Mas o problema é que as pessoas dentro da igreja, elas estão lutando contra o paninho. E se o touro tivesse a dimensão que era só ele dar uma chifrada no toureiro que acabava a tourada, ele tinha vencido a batalha. Por isso que Paulo fala assim, meu irmão, presta atenção, a sua luta não é contra o toureiro, contra o pano vermelho, a sua luta é contra o toureiro. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta se dá no reino do Espírito, a sua luta é contra o diabo e contra as vozes da maldade. O problema é que está cheio de pessoas tomando olé na vida porque estão lutando contra o paninho.
E Deus está falando assim: eu quero agir sobrenaturalmente na sua vida, mas entenda que também as lutas se dão sobrenaturalmente. A nossa luta se dá através das orações, do jejum, de um posicionamento. Muito mais do que reclamar e ficar correndo em postos, em mercado, em tudo, nós temos que dobrar o nosso joelho e falar: Deus, a minha provisão vem do Senhor. É fácil? Lógico que não. Porque nós somos carnais, nós somos almáticos, nós somos tendenciosos ao desespero. Quantas pessoas talvez você conhece aí que nem anda com o carro, mas foi encher o tanque do carro? Mas faz 30 dias que não usa o carro está na garagem, mas correu e encheu o tanque do carro. Para que nós vamos garantir, né? Quando ninguém tiver, eu vou ter. E como a profeta disse aqui, eu vi a reportagem esses dias: se ninguém tivesse caído no desespero, tinha gasolina para todo mundo, acho que umas 2 semanas. Mas o caos estabelece também momentos de escassez. Então nós precisamos gerar ambientes, como Paulo falou: eu fui ao terceiro céu, ou seja, eu tive uma intimidade tão grande com Deus, que eu cheguei cara a cara com Ele, no trono, cheguei lá no trono, e Deus me deu revelações tão grandiosas, que eu não posso nem contar para vocês as revelações que Deus me deu, porque senão vocês não vão acreditar. Então por isso que ele fala, ele não se coloca como ele fala: olha, um homem, não sei se no corpo ou fora dele. Então diga assim: nós precisamos gerar ambientes para que o sobrenatural aconteça. Precisamos gerar ambientes de fé. Meu irmão, nesse tempo faz um propósito com você mesmo: não assiste mais televisão e nem vê o WhatsApp, porque tem irmão que é pior que a Globo, né? Não assiste mais televisão, você vai ver que você vai ficar tranquilão, você nem vai saber que está faltando gasolina. Lógico, se precisar de gasolina vai saber, né? Mas uma hora, mas o negócio gera um caos nos corações, que a mídia quer fazer o quê? Estabelecer caos. Esse é o propósito da mídia. O que a mídia vende é o caos. Você assiste televisão, você falou: ah, não tem mais fruta no mercado. Eu fui no mercado lá perto de casa, lá que tem fruta até o teto. O mercado lá perto de casa lá tá até perdendo fruta. E você liga a televisão, não tem mais, parece que todo mundo come mamão, né? Porque faltando mamão, eu falei: mas nem como mamão. Não, mamão, está acabando o mamão. Eu falei: como mamão uma vez por mês, ainda compro só para a Rebeca. Mas está acabando o mamão, sabe por quê? Porque a mídia ela vai focar naquilo que está faltando para gerar o caos. Então nós precisamos gerar ambientes de fé. Diga para o irmão que está do seu lado assim: tenha fé, meu irmão. Precisamos gerar ambientes que estimulam a nossa fé, gerar ambientes que estimulam o sobrenatural de Deus. Quando alguém está enfermo, o que você gosta que aconteça? Que pessoas vão lá orar por você, ou que pessoas digam que estão o quê? Orando por você, não é? A Sheila passou por esses dias, né, Sheila? E não fortalece quando alguém fala: estou orando por você. Fala: oh, né, Marcela, Adriana, né? Alguém fala: estou orando por vocês, e fala: oh, tem alguém orando por mim. Quando a gente passou por todo o processo, a gente recebia o WhatsApp todo dia: pastor, nós paramos o culto, de pastores que nós nunca nem conhecíamos, paramos o culto para orar pela pastora Marinês. Aquilo nos enchia de fé, porque nós fomos gerando amizades de fé que foram fortalecendo a nossa fé, e aí nós desfrutamos de um tempo sobrenatural de Deus. Ou seja, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. O salmista diz assim: não ande segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assente à roda dos escarnecedores. Antes, medite na lei do Senhor, e na sua lei tenha o prazer de meditar. Então você será como árvore plantada junto a ribeiros, que dão fruto na estação própria. O que o salmista está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo: em momentos de dificuldade, cerque-se de pessoas que vão injetar fé no seu coração. Da onde que vem a fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem pelo ouvir.
e o ouvir as mentiras de Satanás. E aí nós nos pegamos lutando contra o paninho vermelho, quando na verdade Satanás está rindo de nós. Fala, eles estão se degladiando, eles estão se matando. Sabe por quê? Porque não tem propósito. E eu ouvi isso dizer a respeito da época da Dilma. Um filósofo, ele disse assim: o problema não é a Dilma, porque vão tirar a Dilma, depois vai ser o Temer, vão tirar o Temer. E ele já tinha cantado essa bola: vai sair o Temer, vai entrar o Joãozinho da couve, e não vai ser o Joãozinho da couve, vai ser a Joaninha do não sei o quê, porque o problema não está no governo somente, se nós não entendemos que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Há corrupção, há todos esses problemas, lógico que há, mas isso não pode paralisar o propósito de Deus na nossa vida. Eu preciso continuar crendo que Deus vai agir no sobrenatural. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Abacuque, e eu já estou encerrando. Aleluia. Diga assim: eu vou viver o sobrenatural. Você acredita nisso? Sim ou não? Se você está vivendo, diga: eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Diz assim em Abacuque capítulo 3, no versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Olha, não parece que é o dia de hoje? Sim ou não? Ainda que não tenha comida, ainda que não tenha trabalho, ainda que não tenha alegria, ainda que não tenha muitas coisas, ele diz assim: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Ele fala: olha, é Deus quem guia os meus passos para o sobrenatural. Aleluia. Se coloque de pé para nós orarmos. Eu quero mesmo declarar isso nesta noite sobre a tua vida, que nós vamos viver e desfrutar do sobrenatural de Deus, ainda que as coisas não aconteçam conforme o nosso quintal diz que tem que acontecer. A Bíblia diz que Deus vai fazer ou que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que você tem pedido. Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que você tem pensado. Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que a sua mente humana pode imaginar. Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que as pessoas acham que Ele pode. Quando Daniel foi para a cova dos leões, eu imagino que Daniel fez a oração de Jesus na cruz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Já era, fui. Partiu para a morte. Mas Deus fez mais do que Daniel. Olha, agora vamos pensar humanamente aqui. Você acha, eu não sei, não vou julgar Daniel, depois a gente pergunta para ele, mas você acha que Daniel teria imaginado que ele sairia ileso da cova? Eu acho que não. Acho que Daniel falou: Deus, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, e agora eu vou morrer mesmo, agora já era, não tem mais jeito. Deus, leões estão famintos. Você acha que Ananias, o Misael e o Azarias, eles entraram na fornalha de fogo ardente dizendo assim: ó, daqui a pouco a gente volta? Não, eles entraram falando: Deus, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Mas aí a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus te faz caminhar pela cova de leões. Deus te faz caminhar dentro da fornalha de fogo ardente. Deus te faz caminhar por situações inesperadas. Isso é a ação sobrenatural de Deus.
Então que nós possamos declarar isso, Senhor, que a tua ação sobrenatural venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, Senhor, que a tua ação sobrenatural venha sobre, Senhor, os filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei o que você tem pedido a Deus esse dia, eu não sei o que você tem clamado a Ele neste tempo, mas eu quero liberar esta palavra nesta noite, que a ação sobrenatural de Deus está acontecendo, e que aquilo que para você é natural, para Deus é simples, porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência, o homem vê o que está externo, mas Deus vê aquilo que está lá no profundo. Então vamos orar nessa hora, vamos declarar em nome de Jesus, que o Senhor é o Deus que age sobrenaturalmente. Se você precisa de algo sobrenatural de Deus, vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Vem aqui na frente para nós clamarmos ao Senhor juntos. Se você tem clamado a Deus, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor. Pai, o Senhor sabe qual tem sido a minha oração, o Senhor sabe qual tem sido o meu pedido. Pai, eu não quero ter vergonha, Senhor, eu quero me lançar aos pés da tua cruz. Senhor, eu quero declarar nessa noite que segundo a minha visão natural é difícil, segundo a minha visão natural, Senhor, é impossível, mas eu sei, Deus, que quando o Senhor age, o Senhor age além do natural, o Senhor age sobre o natural, o Senhor age, Senhor, além daquilo que eu posso pedir ou pensar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vamos orar, comece a orar, apresentar ao Senhor. Oh, aleluia. Pai, nós queremos orar.